Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, glória a Deus, estamos aqui uma vez mais para mais uma leitura diária, Escola Bíblica Dominical, terceiro trimestre de 2022, lição de número 7, a sutileza da relativização da Bíblia. Tá? Então, hoje a nossa leitura diária está no livro dos Salmos, Salmo de número 11, e o versículo de número 3, que diz assim: Ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Então o título diz que se os fundamentos forem destruídos, o que o justo fará? Então nós temos que entender, né, como nós já falamos desde o início aqui, que a família é a célula máter da sociedade, é a base da sociedade, né? Não vamos lutar com todas as armas espirituais para que os fundamentos da família não sejam destruídos, tá? E também, claro, da palavra de Deus, os fundamentos eternos da palavra de Deus para a família, para a sociedade, para o governo, enfim, para todas as áreas. Tá? É necessário que esses fundamentos estejam bem alicerçados na firme palavra de Deus. Hoje, meus amados, nós vamos para o terceiro tópico, que fala a Bíblia e o outro evangelho. Uma nova metodologia. Dentro da cultura pós-moderna, do politicamente correto, surge a necessidade de ressignificar a Bíblia. A palavra de Deus precisa ser atualizada para que fale a mesma língua dentro dessa nova configuração cultural. Surge a necessidade de criar uma nova metodologia no processo interpretativo do texto bíblico. Nesse caso, o leitor e não o autor bíblico passa a ser mais importante, dizendo que, de outra forma, não importa o que o autor do texto bíblico disse, mas o que o leitor contemporâneo acha que é certo. É o que os exegetas denominam de hermenêutica centrada no leitor. O autor bíblico deixa de ter a importância, então vale tudo. A Bíblia precisa se ajustar a essa nova metodologia. Assim surge, portanto, um outro evangelho, né? Que foi o que Paulo falou, que ainda que um anjo descesse do céu e anunciasse para vocês outro evangelho além do que eu vos tenho pregado, que o tal seja anátema, né? Então, principalmente essas paráfrases, né? Que não é bem uma tradução bíblica, mas uma paráfrase, né? Eu fico muito preocupado, né? Recentemente surgiu aí uma paráfrase chamada freestyle, ou seja, estilo livre, que é uma aberração. Chega a usar termos chulas, palavras obscenas, e, enfim, né? É como ele falou aqui, né? É uma forma de agradar quem está lendo, né? E não o compromisso com o texto bíblico que o texto realmente quer dizer. O texto bíblico não é o que eu acho dele. O texto bíblico é aquilo que ele verdadeiramente é. Não é o que eu acho, não é o achismo, né? Tem a diferença entre exegese, que é extrair do texto, e a exegese, que é impor ao texto o significado que eu acho correto. Então, há essa diferença. Então, nós temos que entender, nós temos que fazer a exegese, ou seja, extrair, cavar do texto o que o texto realmente diz. Novas teologias. Esse outro evangelho também possui sua própria teologia. Todo o texto bíblico passa por uma nova ressignificação. A Bíblia, portanto, deveria ser toda atualizada. Surge o evangelho social. Dentro do contexto evangélico, o velho marxismo ganha uma nova roupagem. Assim, os relacionamentos homoafetivos são vistos a partir de uma perspectiva denominada de teologia inclusiva. É dentro dessa nova perspectiva que se faz apologia ao evangelho social, ecumênico e homoafetivo. Essa é a nova configuração teológica. Qualquer pensamento que destoe deste é considerado fascista, homofóbico e um discurso de ódio. Isso implica a censura pública que muitos cristãos estão sofrendo. É o que nós estamos falando, né? Eles estão querendo adaptar a espiritualidade dentro de um contexto, né? Inclusive, a gente vê hoje que existem até mesmo, né, igreja inclusiva, tem uma Bíblia, não sei se eu posso chamar de Bíblia, né? Um material que é chamado de teologia inclusiva, né? Onde foram retirados os textos que se referem ao homossexualismo, ao lesbianismo, né? E outras práticas também que à luz da Bíblia é pecado, mas eles retiraram
entendeu? Justamente para incluir essas pessoas, né? O Evangelho, ele é fonte de transformação, né? Esses dias eu estava até falando, Jesus transformou água em vinho, então a presença de Jesus tem que provocar transformação. E Jesus, o poder de Jesus na vida de uma pessoa é para transformar, mas as pessoas hoje estão invertendo, elas querem serem aceitas do jeito que elas são e não procuram nenhum tipo de mudança, entendeu? Ainda que a palavra de Deus condene tais práticas, mas é o contexto que nós estamos vivendo. E digo que as coisas vão apertar cada vez mais quando a gente está aí na iminência da volta do Senhor Jesus Cristo. Então, de maneira sorrateira, o inimigo vem tentando, vamos dizer assim, incutir e até mesmo causar, nos cristãos verdadeiros, sinceros, um certo comodismo, uma certa aceitação nessas novas tendências aqui. E nós não podemos admitir isso jamais. O outro evangelho promove novas metodologias de leitura da Bíblia e, consequentemente, novas teologias, né? Tem até um livro do Silas Daniel que chama A Sedução das Novas Teologias. É claro que essas novas tendências, esse outro evangelho, essas novas teologias, elas seduzem as pessoas, porque não impõe nada, não impõe uma vida santa, não impõe necessidade de transformação, não impõe necessidade de mudança de vida, pode ficar do jeito que você está. Então isso seduz as pessoas, é tudo que as pessoas querem. Um Deus, vamos dizer assim, uma espiritualidade, vamos dizer assim, que se encaixa dentro dos seus padrões. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. A Bíblia nos ensina. Amém, meus amados? Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo.